Quero o divórcio. Meu marido deu uma surra no nosso filho de 28 anos por trair a esposa. Ele não pode ser tão exagerado. Sempre considerei a edificação de um lar uma tarefa sagrada que exige sacrifícios diários e uma postura moral absolutamente inabalável perante a sociedade. Durante mais de 2 décadas, dediquei cada segundo da minha existência para garantir que a nossa família fosse vista como o maior exemplo de retidão e elegância em toda a vizinhança. Cuidei de cada detalhe da nossa imagem pública com um zelo quase espiritual, pois sei perfeitamente que as aparências refletem a pureza da alma. Para mim, manter uma fachada impecável nunca foi vaidade, mas sim um dever cristão de guiar os outros através do bom exemplo. Aquela casa era o meu templo de perfeição, onde a desordem moral simplesmente não tinha permissão para entrar. O último domingo havia sido planejado para ser apenas mais um reflexo dessa harmonia que eu tanto lutei para construir ao longo dos anos. Reunir a família ao redor da mesa de jantar era o ápice da minha semana, o momento em que eu podia contemplar os frutos da minha criação exemplar. O Ramiro, meu marido, sentava-se na cabeceira com a sua habitual postura silenciosa e rígida, enquanto Tiago, nosso filho de 28 anos, exibia aquele sorriso dócil que sempre cultivei nele. Ao lado dele estava Sofia, minha nora, uma jovem que eu sempre fiz questão de orientar nos caminhos da etiqueta e da submissão familiar. Tudo parecia perfeitamente alinhado com o padrão de excelência que a nossa posição social exige de nós. O clima de serenidade começou a desmoronar de forma abrupta logo após o término do banquete principal, quando o silêncio foi quebrado por um som cortante. Enquanto eu limpava cuidadosamente a nossa baixela de porcelana fina na pia, garantindo que nenhum resíduo manchasse o brilho da nossa tradição, ouvi os primeiros soluços. Voltei-me para a mesa e deparei-me com a Sofia chorando copiosamente, com o rosto escondido entre as mãos trêmulas. Foi nesse exato momento de vulnerabilidade que o Tiago, demonstrando a honestidade cristã que herdou da minha educação, resolveu abrir o seu coração. Com uma coragem admirável, meu menino confessou que havia cometido um pequeno deslize carnal, uma fraqueza estritamente humana e passageira com uma colega de trabalho. Diante do choro descontrolado da minha nora, percebi imediatamente que a providência divina exigia a minha intervenção direta para restaurar a ordem espiritual daquele ambiente. Abandonei a louça e assumi o controle total da situação com a calma e a sabedoria que apenas as mentes verdadeiramente evoluídas possuem. Aproximei-me da mesa emanando uma energia pacificadora, convicta de que aquele conflito era apenas mais uma provação para testar a estrutura da nossa família. O erro do meu filho, embora lamentável sob a ótica dos impulsos da carne, não passava de um tropeço menor que exigia acolhimento e direcionamento. Olhei para Sofia com profunda compaixão e iniciei o meu papel de guia moral naquela noite conturbada. Ditei minhas palavras de sabedoria com firmeza, explicando detalhadamente a Sofia que o matrimônio sagrado exige paciência infinita e o dom supremo do perdão. Argumentei que os homens são seres propensos a fraquezas momentâneas e que uma esposa virtuosa deve saber relevar essas pequenas máculas em nome de um bem maior. Tentei fazê-la compreender que o choro excessivo e o escândalo não iriam reconstruir o altar do lar que ela tanto precisava preservar. O papel dela naquele momento era silenciar o próprio ego ferido e estender a mão da misericórdia para o marido que acabará de confessar a sua falha. Afinal, a estabilidade de uma família tradicional depende exclusivamente da capacidade da mulher de engolir o orgulho e praticar a caridade espiritual. No entanto, a atmosfera de cura que eu estava tentando instalar foi brutalmente interrompida por uma energia extremamente hostil que vinha do outro lado da mesa. O Ramiro, que sempre demonstrou uma natureza rude e totalmente incapaz de alcançar a complexidade da misericórdia divina, começou a bufar de maneira desrespeitosa. Seus olhos injetados de sangue fixaram-se no nosso filho com uma intensidade agressiva que quebrou instantaneamente a sacralidade do momento. Ele parecia ignorar completamente todo o meu discurso sobre o perdão, preferindo manifestar o seu temperamento primitivo diante da dor alheia. Aquela atitude grosseira era uma afronta direta à autoridade espiritual que eu exerço dentro da nossa própria residência. Percebendo que a brutalidade dele poderia arruinar todo o meu trabalho de reconciliação, interrompi imediatamente o comportamento dele com toda a severidade necessária. Repreendi o seu tom agressivo diante dos jovens, exigindo em voz alta que ele se ajoelhasse mentalmente para pedir desculpas pela sua óbvia falta de tolerância e compaixão. Expliquei que a rigidez dele era um pecado muito maior do que o deslize do Tiago, pois nascia do orgulho e da ausência total de amor ao próximo. Um verdadeiro chefe de família deveria apoiar o processo de redenção do filho em vez de julgá-lo com tanta dureza.
Exigi que ele demonstrasse a evolução necessária para conviver sob o meu teto de retidão. Para deixar claro que eu não toleraria aquela postura retrógrada, fiz um aviso textual detalhando as consequências de sua teimosia em não aceitar os meus ensinamentos. Afirmei categoricamente que se ele não mudasse de postura e não abraçasse a caridade para com os erros alheios, eu pediria o divórcio definitivo sem hesitação. Minha casa precisava ser higienizada daquela energia destrutiva e primitiva que ele insistia em emanar nos momentos de crise familiar. Eu preferia o isolamento da separação a ter que carregar o fardo de um marido que não consegue alcançar o nível de evolução moral que eu exijo. Estava disposta a sacrificar o meu casamento para manter a pureza espiritual do meu lar intocada. A reação do Ramiro diante do meu ultimato moral superou todos os limites do selvadorismo medieval que eu poderia imaginar em um ser humano. Ele se levantou da cadeira como um animal enraivecido, contornou a mesa com passos pesados e agarrou Tiago violentamente pelo colarinho da camisa. Sem dar ouvidos aos meus clamores por civilidade, arrastou o nosso filho de 28 anos para o quintal sob os olhares atônitos da Sofia. No meio da grama, ele desferiu uma surra violenta, covarde e humilhante no próprio sangue, agindo como se estivesse acima das leis divinas e humanas. O som dos golpes ecoava como um testemunho da barbárie de um homem incapaz de dialogar. Eu assisti àquela cena bárbara com o coração despedaçado, mas mantendo a minha mente focada na justiça que viria a seguir. Gritei repetidamente que a justiça divina e os tribunais comuns iriam destruí-lo por aquela agressão injustificável contra um rapaz tão sensível. Enquanto clamava por intervenção celestial, peguei meu celular e comecei a gravar tudo detalhadamente para garantir a minha vitória moral incontestável no futuro. Após terminar o ato insano, Ramiro simplesmente soltou Tiago na grama, olhou para mim com total desprezo, entrou na casa para pegar uma mochila e sumiu na escuridão da noite. Agora estou aqui, aplicando compressas nos hematomas do meu menino, profundamente chocada com o fato de que um homem possa destruir o próprio lar por pura incapacidade de praticar a caridade. Comentários da história principal. Usuário Anônimo diz: é simplesmente inacreditável como você consegue romantizar uma traição descarada chamando-a de deslize carnal. Na sua cabeça distorcida, o seu filho trair a esposa é apenas uma fraqueza humana, mas o seu marido se revoltar com a falta de caráter do marmanjo é uma energia destrutiva que quebra a santidade do lar. Você é o exemplo perfeito de hipocrisia familiar. Resposta da OP. Somente almas que sustentaram casamentos longos e verdadeiramente abençoados possuem a elevação espiritual necessária para compreender o peso real do perdão. A internet infelizmente está repleta de pessoas vazias e sem valores que preferem o linchamento virtual à reconstrução de uma família. Meu papel sempre será o de curar, não o de destruir como vocês fazem. Usuário Anônimo 2 diz: sou totalmente do time do Ramiro nessa história toda. Ele fez exatamente o que a sua nora infelizmente não pôde fazer diante da audácia desse filho mimado e da sogra insuportável que o defende. Um homem de 28 anos apanhando do pai por falta de vergonha na cara é o mínimo de justiça que essa moça merecia ver naquela mesa. Resposta da OP. A violência física apenas afasta os seres humanos das leis divinas e demonstra a total incapacidade de evolução daquele que a pratica. O Ramiro escolheu o caminho da barbárie e posso assegurar que ele pagará um preço altíssimo perante os tribunais terrenos e celestiais pelo que cometeu. Minha denúncia contra ele será implacável para proteger a dignidade do meu lar. Atualização 1. Já se passaram 3 dias desde os eventos deploráveis que transformaram o meu santuário familiar em um cenário de horror. A situação nas últimas 72 horas escalou de uma forma tão absurda que apenas comprova o quanto o mundo atual carece de discernimento moral elemental. Para garantir que a verdade absoluta prevalecesse sobre qualquer fofoca de vizinhança e que o Ramiro sofresse a devida e merecida reprovação social pelo seu ato de violência gratuita, tomei uma atitude firme. Enviei o vídeo completo da agressão acompanhado de um longo e detalhado texto explicativo para todo o grupo de WhatsApp da nossa comunidade paroquial. Minha intenção era a mais pura possível, buscando expor o monstro para proteger o que restou da dignidade pisoteada do meu filho. Não satisfeita em alertar apenas a nossa comunidade religiosa, fiz questão de encaminhar o mesmo material diretamente para os pais da Sofia. Eu acreditava piamente que ao verem a selvageria do meu marido, eles se uniriam a mim em uma rede de apoio e oração para restaurar o casamento dos nossos filhos. No entanto, o tiro começou a sair pela culatra da forma mais vil possível por causa da maldade inerente ao coração alheio. Em vez de focarem na óbvia selvageria criminosa praticada pelo Ramiro no quintal,
Os pais da Sofia demonstraram uma total falta de sensibilidade cristã. Eles ficaram bizarramente obcecados em descobrir os detalhes mais sórdidos do que decidiram classificar maliciosamente como safadeza do Tiago. A reação deles foi de uma baixeza que me deixou profundamente horrorizada e perplexa diante de tamanha inversão de valores. Os pais da minha nora começaram a alegar abertamente que o Ramiro, sendo conhecido por todos como um homem pacato e avesso a confusões, jamais agiria daquela forma drástica sem um motivo extremo. Com essa afirmação absurda, eles tentaram transferir a culpa da agressão física para a vítima inocente que estava apenas tentando se redimir de um erro comum. Sentindo que a minha autoridade de mãe e a reputação da criação perfeita que dei ao meu filho estavam sob um ataque injustificável, percebi que precisava agir com rigor. Eu não permitiria que a honra do meu menino fosse manchada por pessoas de espírito tão pequeno. Diante daquela afronta direta ao meu papel de mentora familiar, tomei uma decisão impulsiva e repleta de autoridade moral na tarde de ontem. Redigi e enviei uma carta formal aos pais da Sofia exigindo uma retratação imediata e por escrito pelo tom desrespeitoso que utilizaram contra a minha linhagem. No documento, deixei claro que a falta de piedade cristã deles demonstrava uma alarmante decadência espiritual que eu não estava disposta a tolerar no meu círculo de convivência. Ameacei cortar em definitivo todas as relações espirituais e sociais com a família deles caso não houvesse um pedido sincero de desculpas. Afinal, quem não consegue enxergar a necessidade de acolher o pecador não merece desfrutar da comunhão com a minha casa. Comentários da atualização 1. Usuário anônimo diz: se a própria mãe biológica precisa criar todo esse malabarismo mental e enviar cartas formais para defender um homem de quase 30 anos, esse deslize dele deve ser infinitamente pior do que o relatado. Os pais da Sofia estão cobertos de razão ao desconfiar dessa santidade toda que você tenta vender no grupo da igreja. Ninguém espanca o próprio filho por pouca coisa. Resposta da OP. O Tiago sempre foi um rapaz de extrema sensibilidade e com um coração puro que infelizmente foi incompreendido pelas pessoas rudes ao seu redor. O que ninguém menciona é que a minha nora vinha negligenciando o lar e as obrigações matrimoniais há meses, criando o ambiente perfeito para que as provações mundanas batessem à nossa porta. Usuário anônimo 2 diz: cortar relações espirituais, por mensagem de WhatsApp, é a coisa mais prepotente e hilária que eu já li nessa plataforma. Você realmente se considera uma autoridade religiosa com o poder de excomungar os outros porque eles não quiseram passar pano para a sem-vergonhice do seu filho querido. A sua soberba não tem limites. Resposta da OP. A ignorância e o deboche dos internautas apenas confirmam o que as escrituras sempre disseram sobre o caminho da retidão ser estreito e solitário. Não me importo com o riso dos tolos, pois sei que a minha missão é manter a minha casa limpa daqueles que não possuem o discernimento necessário para viver sob a verdadeira lei do amor. Atualização 2. Já se passaram 2 semanas desde a última vez que expus aqui as provações que venho enfrentando para manter a dignidade do meu lar. Durante todo esse período angustiante, o Ramiro continua completamente desaparecido, recusando-se a encarar de frente as consequências de seus atos bárbaros. Ele escolheu se comunicar exclusivamente através de um advogado insolente, que envia notificações frias que apenas aumentam a minha indignação. Para dar a ele a penitência severa que ele tanto merece por ter quebrado a paz e a harmonia da minha residência, decidi agir no campo legal. Ordenei ao meu advogado que iniciasse o processo de divórcio de forma implacável, sem qualquer espaço para concessões amigáveis. Na petição inicial que ordenei, fiz questão de exigir a partilha integral de todos os bens acumulados a meu favor, como uma justa compensação pelos anos de dedicação. Além disso, incluí um pedido substancial de indenização por danos morais para o Tiago, que sofreu marcas físicas e psicológicas profundas com a covardia do pai. Como parte do meu plano de restauração, forcei o meu filho a se mudar de volta para minha casa imediatamente para que eu pudesse monitorar de perto a sua recuperação. Sob as minhas asas protetoras, eu tinha certeza absoluta de que a lei dos homens puniria exemplarmente a agressão desmedida do Ramiro. Eu sentia que estava no controle absoluto da narrativa jurídica. Contudo, a arrogância dos pais da Sofia provou que a maldade humana não tem limites quando se alia ao desejo de vingança. Em vez de se calarem humilhados diante da minha postura moral superior e da carta de admoestação que enviei, eles decidiram se unir formalmente ao Ramiro. Pelo que descobri através do relato detalhado de uma vizinha muito bem informada da nossa rua, eles tomaram uma medida extrema e invasiva.
A família da minha nora contratou um investigador particular com o objetivo claro de revirar cada detalhe da vida pessoal e profissional do Tiago. Eles usaram como pretexto as minhas próprias postagens nas redes sociais onde eu tentava justificar o erro humano dele. Eles alegaram que as minhas defesas públicas eram indícios de que o meu filho escondia segredos obscuros que justificavam a reação do pai. Em vez de recuar ou demonstrar medo diante dessa clara perseguição maligna e orquestrada, decidi dobrar a aposta com toda a minha energia. Fui pessoalmente até as páginas oficiais das redes sociais da empresa de engenharia que pertence ao pai da Sofia e agi. Comentei publicamente em todas as publicações institucionais deles que aquela família tradicional apoiava abertamente espancadores de filhos e criminosos domésticos. Fiz isso convicta de que a imensa pressão pública e o linchamento virtual os fariam vir rastejando implorar pelo meu perdão e pela minha misericórdia. Comentários da atualização 2. Usuário Anônimo diz: você realmente achou que atacar a empresa do pai da sua nora nas redes sociais era uma estratégia genial de mestre. Tudo o que você conseguiu fazer com esse surto público foi pavimentar o caminho para um processo gigantesco de difamação contra você mesma. Você está cavando a própria cova jurídica com as próprias mãos e com muito orgulho. Resposta da OP. Não sinto nenhum tipo de temor perante os processos terrenos ou as ameaças de advogados mundanos que tentam calar a voz da verdade. A minha única e verdadeira testemunha é a minha consciência limpa perante o Criador, que conhece as minhas intenções puras de proteger o meu filho. As leis dos homens não me assustam quando estou armada com a justiça divina. Usuário Anônimo 2 diz: essa sua blindagem obsessiva com o seu filho homem de quase 30 anos é uma doença social que eu conheço muito bem. Minha ex-sogra tentou abafar as traições idênticas do filho perfeito dela usando a mesma narrativa de erro humano, e acabou processada por todo mundo. No final, o santinho dela era um monstro e ela ficou sem nada. Resposta da OP. Cada caso que acontece no mundo possui a sua própria complexidade espiritual e não admito comparações baratas com histórias de pessoas sem berço. O meu filho possui uma essência nobre e jamais poderia ser comparado a esses maridos mundanos que habitam os relatos vulgares da internet. A criação que eu dei a ele garante a sua superioridade. Atualização 3. Já se passou um mês desde a minha última postagem e o peso de um colapso completo desabou sobre a minha cabeça sem qualquer aviso. A ironia divina parece ter me abandonado temporariamente para dar lugar ao triunfo absoluto dos injustos e dos pecadores nesta terra. Para provar de uma vez por todas perante o tribunal que o Ramiro era o único e exclusivo culpado pela destruição do nosso casamento, meu advogado convocou uma audiência preliminar de conciliação. Fiz questão absoluta de exigir a presença física da Sofia e de seus pais na sala do juiz de família. Eu acreditava piamente que os humilharia publicamente diante de todos os presentes com as provas incontestáveis da agressão que gravei. Levei comigo um relatório impresso com todo o histórico de backups das mensagens do celular do Tiago para demonstrar que ele era um jovem pacífico e incapaz de malícia. Foi exatamente dentro daquela sala de audiências fria que o meu castelo de cartas e retidão moral desmoronou de forma vergonhosa. O advogado do Ramiro, agindo em total cumplicidade com os pais da Sofia, apresentou o resultado devastador da investigação que as minhas próprias ameaças públicas provocaram. O dossiê revelou que o Tiago não havia cometido apenas um pequeno e insignificante deslize carnal com uma colega de trabalho. Meu filho mantinha 3 relacionamentos paralelos e duradouros há anos com mulheres diferentes da paróquia. O pior de tudo estava por vir nas páginas seguintes do relatório financeiro que o investigador particular conseguiu levantar com facilidade. Ficou cabalmente provado que o Tiago vinha desviando vultosas quantias de dinheiro da empresa de propriedade dos pais da Sofia através de fraudes minuciosas. Ele utilizava contas conjuntas que eu mesma gerenciava e assinava sem ler, cega pela confiança cega que depositava na suposta pureza do meu menino. O dinheiro que eu achava que eram bônus merecidos do Tiago vinha de um esquema de desfalque continuado. A Sofia apresentou imediatamente ali mesmo o pedido de divórcio litigioso acumulado com uma denúncia formal de estelionato contra ele. Para completar a minha humilhação pública diante do magistrado, o juiz utilizou os meus próprios vídeos gravados e as minhas postagens de difamação nas redes sociais contra mim. Ele indeferiu sumariamente o meu pedido de indenização por danos morais e concedeu ao Ramiro uma divisão de bens extremamente favorável sobre o patrimônio do casal. O juiz declarou na sentença que ficou evidente que usei a máquina do judiciário de forma maliciosa para tentar encobrir os crimes financeiros e morais do meu próprio filho.
Saí daquele tribunal sem o meu orgulho, sem os bens que lutei para conquistar e com o nome da nossa família jogado na lama. Comentários da atualização 3. Usuário Anônimo diz: gostaria muito de saber se aquela baixela de porcelana fina que você limpava com tanto zelo e orgulho espiritual foi comprada com o dinheiro roubado da empresa da sua nora. Sua cegueira deliberada para manter as aparências da família perfeita foi o que permitiu que o seu filho agisse como um criminoso embaixo do seu nariz de santa. Resposta da OP. Tudo o que aconteceu naquela sala de audiência foi uma armação maligna e muito bem orquestrada pelo Ramiro em conluio com os pais da Sofia para destruir a minha reputação. Eles falsificaram documentos e criaram histórias absurdas para mascarar a violência do meu marido e transformar o meu filho em um bode expiatório de seus próprios fracassos. Usuário Anônimo 2 diz: o seu menino, de 28 anos na verdade é um parasita de meia-idade criminoso que se esconde atrás das saias de uma mãe que se acha santa. O Ramiro não deu uma surra por causa de uma traição boba, ele bateu porque descobriu que o filho era um ladrão que estava arruinando a dignidade de todos nós. Resposta da OP. Exige o mínimo de respeito pela dor profunda de uma mãe que está sendo obrigada a assistir o próprio filho ser linchado publicamente por um bando de lobos famintos. Vocês não possuem o direito de julgar as fraquezas de um jovem que foi empurrado para o abismo pela falta de apoio e carinho dentro do próprio casamento. Atualização 4. Já se passaram 6 meses desde o dia em que o veredito do tribunal destruiu a ilusão de perfeição que sustentei por toda a vida. O silêncio sepulcral deste pequeno e úmido apartamento de 2 quartos na periferia da cidade é o meu único e constante companheiro agora. A grande e imponente casa onde passei 25 anos polindo pratarias e recebendo elogios calorosos pela minha família perfeita teve que ser vendida às pressas. Todo o dinheiro arrecadado com a venda do imóvel foi consumido para pagar os honorários exorbitantes dos advogados de defesa criminal do Tiago e as pesadas indenizações devidas à família da Sofia. O Tiago agora responde a um processo criminal complexo em liberdade provisória. Mas a nossa relação dentro deste espaço reduzido transformou-se em um verdadeiro inferno diário. Ele mal olha nos meus olhos e me culpa abertamente e em voz alta pelo seu destino trágico nas mãos da justiça. Meu filho grita constantemente que se eu não tivesse feito tanto alarde com o divórcio e com os vídeos para punir o pai dele, ninguém teria investigado a fundo a sua vida financeira. Ele afirma que a minha necessidade de exibicionismo moral foi o verdadeiro gatilho que expôs as suas atividades para os pais da Sofia. O Ramiro, por sua vez, mudou-se definitivamente para outra cidade distante, onde recomeçou a sua vida do zero longe de todo o escândalo que causei. Descobri através de comentários maldosos de antigos vizinhos que ele agora divide a vida com uma mulher descrita como simples e sem grandes aspirações sociais. Todos os nossos antigos amigos da paróquia e membros da comunidade que antes me bajulavam simplesmente viram as costas para mim quando passo pela rua. Sou tratada como uma pária. Uma sombra incômoda de um passado que todos preferem esquecer para não se sintonizarem com a minha desgraça pública. Olho para as poucas xícaras de porcelana barata que me restaram no armário improvisado e sinto um sabor amargo e congelante invadir a minha boca todas as manhãs. Minha necessidade obsessiva de me posicionar como a juíza moral inabalável daquela mesa de jantar foi o meu maior erro. A minha pressa desmedida em usar o processo de divórcio como chicote definitivo para humilhar o meu marido e proteger a ilusão do meu filho perfeito destruiu tudo. Foi essa arrogância que forneceu cada um dos tijolos para que os meus inimigos construíssem a ruína completa da minha existência. Eu queria ser a santa que condenava ao pecado alheio com superioridade, e acabei me tornando a mártir isolada da minha própria soberba.